professores da Escola Bíblica! Estamos aqui para mais uma pré-aula da classe dos juniores. A lição que iremos ver hoje é a lição de número 13. Nós somos amigos de Jesus, da revista Os Amigos de Jesus, da editora CPAD. Eu me chamo Maria Carolina, sou da Assembleia de Deus. Esse é o canal da AD Blue de Blumenau. Você não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Se você quiser também, deixe o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão para as nossas aulas. Estamos aqui encerrando o ciclo de revista da classe dos juniores. E nossa lição hoje como eu já disse, é de número 13. Ela vai abordar sobre um texto, uma parábola muito interessante que Jesus deixou para nós. O texto bíblico dessa lição localiza-se em João, capítulo 15, versículo do 1 ao 7. Já que é um texto bem curtinho, a gente vai fazer a leitura. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá frutos, ele a corta. E toda vara que dá frutos, ele a limpa para que dê mais frutos. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Bom, como texto de memorização, a sugestão que a gente indica para vocês, e aqui, às vezes, algumas das nossas sugestões que vocês podem acompanhar dos PDFs produzidos por nós, professores que fornecemos os subsídios para vocês, se encontra localizado no endereço da Escola Bíblica, que sempre estão nos links abaixo e aqui no canto superior da tela, da Escola Bíblica de Blumenau, que você pode ter acesso a diversos conteúdos, sugestões, dicas para você estar ali produzindo na sua aula. O texto de memorização que a gente sugere para vocês, então, é de Tiago, capítulo 4, versículo 4, a parte B do versículo, a segunda parte do versículo. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Já que ali a gente buscou trazer um texto para vocês, dentro do nosso material, que tivesse correlação com a temática da lição. Nós somos amigos de Jesus. Um texto bem claro, né, de memorização, que indica, de fato, que não é possível compactuar com as coisas do mundo, viver para o mundo, e ser de Deus, né? Não dá. Ou a gente faz uma escolha ou a gente faz outra. A gente escolhe caminhar com Cristo, viver a vida que Cristo nos propõe, ser semelhante a Cristo, ou então, como o texto da palavra, o texto bíblico da nossa lição coloca no versículo 7, né? E no versículo 6, quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimadas. Ou seja, essas varas que não estão alicerçadas na videira, as pessoas, nós somos as varas, que não estamos enxertadas na videira verdadeira que é o Cristo Jesus, nós, quando não queremos ser amigos dele, viver como ele, segui-lo, né? O texto bíblico também nos indica
tome a sua cruz e siga-me, né? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando não optamos isso, escolhemos o mundo, escolhemos o pecado, escolhemos a morte, que é para o qual, quando fomos destituídos da presença do Senhor lá no Éden, é a escolha que fizemos naquela situação. Aqui, Jesus nos apresenta a sua amizade sincera, e é isso que nós temos que apresentar para as crianças, que Cristo é o amigo verdadeiro, é aquele que não vai falhar, é aquele que não vai faltar, é aquele que está sempre ao nosso lado para atender às nossas necessidades, para nos ouvir, para interceder junto a Deus por nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele nunca nos enganará, Ele nunca será falso conosco, muito pelo contrário, Ele sempre será genuíno e nos conduzirá à eternidade. Então, ali sugeri também para vocês uma lembrancinha para as crianças, né? Todo dia Deus pensa em você, com a referência de um salmo. Toda hora Deus cuida de você, com a referência de um texto bíblico ali do Novo Testamento. A cada minuto Deus se importa com você, também um texto de Pedro. E porque a cada segundo Deus te ama, que é Jeremias 31:3, né? Ali tá as referências bíblicas que as crianças podem consultar. O objetivo dessa lição é, então, compreender que qualquer pessoa pode se tornar amigo de Jesus. Qualquer pessoa é chamada para isso. Qualquer pessoa é convidada para ser amigo de Jesus. Isso não quer dizer que todas serão, certo? Nós temos que ter muita clareza disso. Há pessoas que não vão se interessar pelo que Jesus propõe para nós, mas aqueles que são filhos, aqueles que são chamados pelo Pai, reconhecerão a voz do Espírito Santo, serão sensíveis, serão quebrantados e ali, na presença de Deus, serão constrangidos a converter o seu coração e estar com o nosso Senhor Jesus. Propus ali também 2 vídeos interessantes que, se você sentir ali, tiver possibilidades tecnológicas de propiciar ali as suas crianças, né? Essa lição é uma lição muito legal. Você pode utilizar mecanismo de construir com papel machê ou com o próprio papelão, ou já construí aqui com vocês outras lições, né? Lição quando Zaqueu sobe na árvore, por exemplo, o bonequinho que sobe na árvore, né? Dá para fazer com a cartolina. E essa é uma lição quando a gente fala de árvore, né? Há muitos mecanismos que a gente pode utilizar para ilustrar a lição, né? Fornecer para cada criança um gravetinho, né? Montar ali a estrutura de uma árvore com eles em sala, colocar ali o que nos aproxima de Deus pendurado nessa árvore. Então, são um mundo de estratégias, de fato, que a gente pode utilizar ali para ilustrar essa lição. Eu quis aqui passar uma abordagem dessa lição para vocês dentro do nosso contexto atual, né? Eu acredito que ali nos próximos dias vocês vão estar ministrando na sua escola bíblica. Aqui na nossa igreja a escola bíblica é dominical, é aos domingos, né? Mas sabemos que às vezes em outras igrejas, ou mesmo você não vai aplicar propriamente numa escola bíblica, mas numa célula ou num estudo bíblico, né? Essa lição, né? E você pode utilizar ela de diversas maneiras, né, de diversas formas. E aqui o que eu quis trazer para vocês foi um mecanismo um pouco mais adaptado para a situação que temos hoje, né? Não, às vezes você não vai se reunir com a sua classe, né? Até mesmo para proteger eles, né? Ou alguns até já estão, né, com as atividades da escola bíblica a todo vapor, funcionando, com as medidas restritivas ali bem asseguradas, mas a proposta que nós fizemos aqui é uma proposta diferenciada, tá?
Essas ilustrações você pode fazer, eu tenho certeza que aí a criatividade de você, professor, vai longe. O jornal, o papel machê, a cartolina, né? O papel pardo, né? Você pode construir ali a árvore com eles. Você pode fazer de gravetos, né? Utilizar palitos de jornal, por exemplo, para construir. N formas que vocês podem ali estar utilizando e desenvolvendo dinâmicas e atividades com as suas crianças, né? Para essa atividade que é essa ilustração e essa história. Bom, da nossa história mesmo, 3 pontos importantes que a criança precisa sair bem com clareza e com discernimento. Quem é a videira? A videira é Jesus. Nós fazemos parte de um corpo e aqui esse corpo é ilustrado pela árvore. A árvore é composta pelas suas raízes, pelo seu caule, pelos seus galhos, né? Pelos seus ramos aqui, como colocado muito bem na palavra de Jesus, pelas suas folhas e pelos seus frutos. Dentro dos frutos ainda há as sementes, né? Então é importante a gente ilustrar e trazer essa visão para as nossas crianças, né? Jesus é essa videira e nós estamos enxertados nele. Nós fazemos parte do corpo, nós somos membros. Jesus é o caule, é a cabeça, é quem dá energia, é quem supre todas as necessidades dos ramos. Nós, no caso, né? Nós somos os ramos, né? E aqui é interessante que os ramos, que né, ali Jesus não menciona, mas cada ramo, né, a palavra diz que tem seu fruto. E dentro dos frutos temos as sementes, e as sementes são as palavras. As sementes, e aí de uma lição anterior que nós gravamos também, que você pode fazer uma analogia e relembrar com os seus alunos ali, falar sobre a parábola do semeador também, né? Muito que se conecta com essa parábola aqui. Quando a semente é semeada, é plantada em terra boa, em terra fértil, ela dará, sim, outras árvores, outros ramos, né? Também florescerá, também germinará. Então, é importante você colocar isso também para as crianças. Nós temos a palavra de Deus, que é a semente. Ela está em nós. E toda vez que nós passamos adiante, proclamamos a palavra de Deus, anunciamos o bom evangelho, o evangelho da salvação, nós estamos também aproximando outras pessoas de Jesus Cristo, né, que é essa videira verdadeira. Ali trouxe para vocês bastante conteúdo bíblico de estudo a respeito dessa parábola. Você pode também utilizar como estratégia a encenação, né? É um mecanismo que eu gosto muito, que para essa faixa etária é muito propício, eles querem aprender fazendo, né? E a melhor maneira de ensiná-los é justamente trazer eles à realidade, ao contexto bíblico daquela situação. Bom, como atividade, e aí fica uma sugestão, uma proposta para vocês, bem diferente e também que acrescenta a lição colocada, produzir um cartão postal. Nós estamos em situação de pandemia, muitos de nós não conseguimos nos correlacionar, nos corresponder, temos algumas dificuldades de, às vezes, ter o contato pessoal, físico, né, com as pessoas como tínhamos antes. Então, como proposta fica a escrita desse cartão postal. Um cartão postal é de um valor extremamente acessível, ou pode-se fazer cartinhas, né? Cartinhas para
ali está distribuindo, mesclando, né, com as crianças da turma, ou até que as crianças da turma escrevam ali para outros irmãos da igreja, às vezes os irmãos idosos, né, que de fato estão em isolamento total, não podem sair de casa. Nós temos que mostrar, eu acredito que nessa lição, que a amizade, né, a convivência e o que Jesus nos propõe aqui de estarmos enxertados em comunhão, em koinonia, né? A videira verdadeira, Cristo Jesus, é revelá-lo, independente do mecanismo pelo qual nós utilizamos. Então, fica aí a proposta para você, professor. Às vezes, se você tem mais condições, a sua igreja é uma igreja que tem princípios missionários, reunir seus alunos, escrever um cartão ou uma cartinha para um dos missionários, né? E encaminhar essa cartinha ali pelo correio, né? Os serviços de postais estão funcionando ainda, né? Voltaram a funcionar. Então, fica ali uma dica para você que eu acho muito legal. A gente está trabalhando e fazendo e executando com os nossos alunos, porque e claro, né, esperando sim ser correspondido, né, enviar a correspondência e receber uma resposta da correspondência, que eu acho que o que é mais emocionante, né, receber o retorno da carta ou da mensagem que for enviada. Então, fica a dica para você. Se você não tem condições na sua cidade, na sua região ou bairro, né, não tem condições de fazer essa correspondência por carta, ou por cartão postal, ou por correios, né, faça por um e-mail, né, entre em contato por e-mail com as pessoas. E eu acho que é um mecanismo muito bom. Sair um pouco da tecnologia tão avançada nossa, que é das webs, do Zoom, do WhatsApp, né? E passar para uma correspondência um pouquinho mais formal e que pode ser um texto, né? Um relato. Paulo se correspondia por cartas, né? E falava às igrejas advertia por cartas, exortava por cartas, mas também elogiava muito os seus irmãos que estavam ali gerindo as igrejas, né? Pelas cartas. Então, eu acho que é muito bacana a gente revisitar essa metodologia. Então, como conclusão, né, fica ali, então, essa proposta, essa enfatização, né, que a palavra de Deus nos traz, que porque sem mim nada podeis fazer, né, nada podemos fazer. Precisamos ser amigos de Cristo, conhecer a Cristo, viver para Cristo, ser de Cristo, para compreendermos verdadeiramente a sua palavra, o caminho correto, até chegarmos à eternidade e vivermos a plenitude do que somos, né? Do que temos. É só em Cristo Jesus que alcançamos isso. Essa é a proposta de hoje. Agradeço você, professor, por ter visto o nosso vídeo. Que a sua aula seja uma bênção. E essas são as dicas de hoje. Muito obrigada. Deus abençoe.